Na tarde em que o velho trator vermelho voltou a chamar a atenção de todos na fazenda Monte Sereno, ele não parecia apenas uma máquina parada no tempo, mas um pedaço inteiro de uma história que se recusava a morrer. Coberto por poeira grossa, ferrugem nas bordas e silêncio há quase 2 anos, ele permanecia imóvel perto do galpão como uma espécie de monumento à perda, ao orgulho e ao que nunca foi resolvido entre Isadora Valença e o pai, o homem que construiu aquele império rural antes de partir, sem deixar explicações para certas decisões que destruíram a família por dentro. Milionária, admirada e temida no setor agrícola, Isadora podia comprar terras, gente especializada e equipamentos de última geração, mas não conseguia fazer aquele motor respirar outra vez. E o pior era que, no fundo, ela já nem sabia se queria salvar a máquina, ou se estava apenas tentando encontrar um jeito de não admitir que tudo o que vinha desmoronando desde a morte do pai também tinha morrido dentro dela. Foi então que um mecânico humilde, coberto de graxa e sem um pingo de cerimônia diante do luxo, parou diante do trator, encostou a mão no metal quente de sol e disse com calma desconcertante: "Isso aqui não morreu. Só pararam de escutar o que ele ainda tem para dizer." Isadora não era mulher de se comover com frases simples. Aos 38 anos, carregava nas costas o peso de um sobrenome respeitado, de contratos milionários e de uma reputação construída na força, porque precisou aprender cedo a sobreviver num mundo de homens que sorriam em reuniões e torciam pela sua queda fora delas. Depois que o pai morreu, ela assumiu a administração de tudo, centralizou decisões, expandiu lavouras e multiplicou lucros, mas fez isso transformando o coração em pedra e a memória em área interditada. Nunca voltou a entrar no antigo escritório dele sem sentir raiva. Quase não passava perto do galpão. Evitava até olhar para o trator vermelho, porque foi naquele banco gasto, com as mãos grandes do pai segurando o volante e o cheiro de diesel misturado à terra molhada, que ela viveu as poucas lembranças realmente felizes da infância. O problema é que, anos depois, aquele mesmo homem que a ensinou a ouvir o campo também tomou decisões que partiram a família, expulsaram a mãe da fazenda e deixaram uma herança de silêncio que dinheiro nenhum conseguiu encobrir. Desde então, Isadora passou a tratar afeto como fraqueza e lembrança como ameaça. O mecânico se chamava Gael Ramos e chegara à fazenda por indicação de um fornecedor antigo, depois que mais 2 especialistas renomados desistiram de restaurar o trator. Ele não tinha cara de quem pisaria numa propriedade daquele tamanho sem se encolher. Vinha de oficina pequena, interior de estrada, mãos calejadas, camisa desbotada e um jeito firme de quem aprendeu a conversar mais com motor do que com gente. Os funcionários o observaram com aquela curiosidade que mistura desdém e expectativa, como se todos soubessem que ele não duraria muito diante da frieza da dona. Só que Gael não parecia impressionado com a casa principal, com os carros na garagem, nem com a fama de Isadora. Caminhou em volta do trator devagar, ouviu o encaixe das peças com os dedos, abaixou-se para olhar a base do motor, bateu de leve 2 vezes na lataria e soltou um meio sorriso quase triste. Quando Isadora perguntou, já num tom cortante, se ele achava mesmo que podia resolver o que outros muito melhores não conseguiram, ele respondeu sem arrogância e sem submissão: "Não sei se vou resolver, mas sei que ninguém trouxe paciência para cá. Só trouxeram pressa e desprezo." Aquela resposta, dita na frente de empregados, gerou um silêncio tão incômodo que até o vento pareceu segurar a respiração no terreiro. Por algum motivo que nem ela entendeu direito, Isadora não o mandou embora. Talvez porque a forma como ele tocou o trator lhe causou um desconforto antigo. Talvez porque fazia tempo demais que ninguém naquela fazenda contrariava sua visão das coisas sem querer agradá-la logo em seguida. Talvez porque, pela primeira vez em anos, alguém olhou para uma peça do seu passado não como sucata cara, mas como algo ainda digno de escuta. Gael começou o trabalho na manhã seguinte,
desmontando o que todos já consideravam inútil. Para ele, porém, cada parafuso preso demais, cada peça trincada e cada mangueira ressecada contavam uma história de abandono, não de morte definitiva. Enquanto mexia nas engrenagens, fazia perguntas curtas, precisas, que Isadora não queria responder, mas respondia mesmo assim. Quem foi o último a ligar a máquina? Por que ela ficou parada? Quando o pai adoeceu? Quem passou a administrar o galpão depois da morte dele? E a cada resposta, o rosto dele ia ficando menos técnico e mais atento, como se estivesse montando não só um diagnóstico mecânico, mas humano. Isso a irritava, a ponto de, no fim da tarde, ela perder a paciência e dizer que ele estava ali para consertar ferro, não para remexer no passado dos outros. Gael então limpou as mãos no pano, ergueu os olhos e respondeu com uma calma quase dolorosa. Às vezes o motor para, no dia em que alguém mente sobre o que aconteceu. Na noite do terceiro dia, quando a fazenda já estava mergulhada naquele escuro largo do interior e só o galpão ainda mantinha uma lâmpada acesa, Gael encontrou algo que não tinha nada a ver com carburador, pistão ou combustível velho. Escondido atrás da tampa lateral interna do painel, havia um pequeno envelope protegido por um plástico ressecado, com o nome de Isadora escrito na letra firme do pai. O mundo dela pareceu vacilar só de ver aquilo. As mãos gelaram, a garganta fechou, e por alguns segundos ela voltou a ser a menina de trança apertada que esperava ser escolhida pelo pai entre o trabalho e a família. Abriu o envelope ali mesmo, sob a luz amarela, enquanto o cheiro de graxa e ferrugem parecia se misturar ao gosto amargo da memória. Dentro havia apenas uma chave pequena, antiga, e um bilhete curto, direto, devastador. Se o trator voltar a rugir, é porque você finalmente encontrou a pessoa certa para descobrir o que eu escondi no moinho. Isadora leu uma vez, depois outra, sem conseguir piscar. Quando ergueu os olhos para Gael, percebeu que ele também tinha entendido a gravidade daquilo, porque de repente, consertar uma máquina já não era mais o centro da história. O trator não estava só quebrado, ele tinha guardado um segredo por anos. E agora que o segredo tinha acordado, alguém naquela fazenda certamente faria de tudo para impedir que chegassem até ele. O bilhete do pai ficou entre os dedos de Isadora como se ainda carregasse o calor da mão dele, e isso foi o que mais a desestabilizou. Não era apenas a surpresa de descobrir que o velho trator escondia um segredo, nem a menção ao moinho abandonado na extremidade norte da propriedade, um lugar que ela evitava desde a adolescência, por concentrar memórias demais e respostas de menos. Era o fato de o pai ter deixado aquela mensagem condicionada a um detalhe impossível de ignorar. Se o trator voltar a rugir. Como se ele soubesse que, para chegar à verdade, ela precisaria primeiro permitir que alguma coisa voltasse a viver dentro daquela fazenda, e dentro dela. O galpão pareceu encolher ao redor dos dois. O zumbido da lâmpada velha, o cheiro de óleo antigo, o vento batendo nas frestas de madeira, tudo de repente ganhou um peso diferente. Gael não disse nada nos primeiros segundos, e foi justamente esse silêncio que impediu Isadora de quebrar ali mesmo. Porque ela já estava cansada demais de gente que falava cedo demais sobre dores que nunca carregou. Quando finalmente ergueu os olhos para ele, a voz saiu mais baixa do que gostaria. Ninguém sabia disso. Ninguém. E Gael, em vez de fazer perguntas apressadas, respondeu apenas: então alguém fez questão de que a senhora nunca encontrasse. Naquela noite, Isadora não conseguiu voltar para a casa principal como se nada tivesse mudado. Subiu até o quarto, abriu a janela para os campos escuros e ficou olhando a linha da plantação desaparecer na sombra, enquanto a chave antiga pesava em sua palma como uma presença viva. Durante anos, ela se convenceu de que o pai partira, levando consigo todas as explicações importantes. Agora precisava encarar a hipótese muito mais dolorosa de que ele tentou deixar uma última ponte. E alguém dentro da fazenda ajudou a soterrá-la. Sua mente correu rápido demais por lembranças antigas. O dia em que o moinho foi fechado de repente sem maiores explicações.
A briga abafada que ouvira entre o pai e o administrador antigo semanas antes da morte dele. Os documentos que sumiram da mesa do escritório. A forma como alguns empregados mais velhos foram dispensados num intervalo curto demais para parecer coincidência. E por cima de tudo isso, vinha a imagem recente de Álvaro, insistindo para vender áreas próximas ao moinho com a mesma elegância fria de quem fala de números e não de origem. Isadora se sentou na beira da cama, apertou o bilhete com os dedos e sentiu uma emoção que odiava admitir. Medo. Não medo do que encontraria no moinho, mas do que a verdade poderia fazer com a parte da vida que ela ainda acreditava controlar. Porque se o pai escondera algo ali, e se esse algo permaneceu oculto por tanto tempo, era porque tocava interesses maiores do que uma simples memória de família. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, Isadora desceu direto para o galpão e encontrou Gael trabalhando no motor com uma concentração que parecia quase teimosa. Algumas peças já estavam limpas, reorganizadas sobre um pano escuro, e pela primeira vez em muito tempo, o trator não parecia um corpo largado, mas um organismo desmontado à espera do momento de voltar a respirar. Ela mostrou a chave novamente, releu o bilhete em voz baixa e perguntou se ele acreditava que aquilo podia ter relação com o defeito da máquina. Gael passou a mão devagar pela lateral aberta do painel, observou o encaixe alterado de uma peça e respondeu que, do ponto de vista mecânico, havia sinais claros de sabotagem antiga mascarada como desgaste. Alguém mexera ali não para consertar, mas para garantir que o trator parasse no momento certo e nunca mais fosse ligado sem uma restauração profunda. A revelação caiu entre eles como pedra, porque deixava de ser coincidência sentimental e virava intenção. Isadora ficou imóvel por alguns segundos, tentando unir mentalmente a morte do pai, o silêncio da família, o fechamento do moinho e a pane daquela máquina. Então percebeu outra coisa ainda pior. Se alguém sabotou o trator, foi para impedir que a mensagem escondida atrás do painel fosse encontrada. E isso significava que o segredo nunca foi apenas um segredo. Sempre foi uma ameaça para alguém. Eles decidiram ir ao moinho no fim da tarde, longe dos olhos da administração e da movimentação dos funcionários. Mas fazendas grandes, como famílias feridas, têm o péssimo hábito de ouvir o que não deveriam. Perto do almoço, Álvaro apareceu no galpão com o sorriso impecável de sempre, a camisa clara sem uma dobra fora do lugar e a gentileza excessiva de quem já entrou desconfiando. Observou o trator aberto, notou a proximidade silenciosa entre Isadora e Gael e perguntou, casual demais para ser casual, se havia alguma novidade relevante. Isadora respondeu com frieza suficiente para encerrar o assunto, mas ele não saiu de imediato. Rodeou a máquina, comentou que certas peças velhas às vezes escondem mais frustração do que valor real, e antes de se afastar, olhou diretamente para Gael como quem mede um adversário e não um funcionário temporário. Depois que ele foi embora, o ar no galpão pareceu ficar mais pesado. Gael então contou algo que não mencionara antes. Ao chegar à fazenda no primeiro dia, vira um cadeado novo demais na porta lateral do moinho, destoando do abandono do lugar. Isso bastou para confirmar o que os dois já suspeitavam. Alguém ainda visitava aquele espaço. Alguém o mantinha fechado não pelo que restava ali, mas pelo que não podia sair de lá. Isadora sentiu um arrepio subir pelas costas, não de fragilidade, mas daquele tipo de percepção que precede uma colisão inevitável. O fim da tarde chegou com um céu de chumbo e vento cortando a plantação em ondas escuras, como se o próprio campo soubesse que alguma coisa enterrada por tempo demais estava prestes a ser mexida. Isadora e Gael seguiram pela trilha lateral, evitando a estrada principal, em silêncio atento. O moinho apareceu aos poucos entre árvores antigas e capim alto, com suas tábuas envelhecidas, a roda imóvel e as janelas escuras parecendo guardar mais do que poeira. A porta lateral realmente tinha um cadeado novo. Gael o examinou. Encaixou a chave antiga do bilhete na fechadura menor ao lado e, para espanto dos dois, ela girou com um estalo limpo. Lá dentro,
O cheiro de madeira úmida e grãos esquecidos pesava no ar. O lugar parecia abandonado, mas não morto. Havia pegadas recentes no piso de pó, uma lanterna descarregada num canto, e no assoalho superior, atrás de sacas velhas empilhadas, um compartimento escondido com uma caixa de ferro preta. Isadora mal teve tempo de se ajoelhar diante dela antes de ouvir do lado de fora o ronco de um carro parando bruscamente e passos acelerados esmagando o capim molhado. Em seguida, a voz de Álvaro cortou o vento com uma calma terrível. Eu esperava que chegassem até aqui cedo ou tarde, mas não com ele ao seu lado. O som da voz de Álvaro do lado de fora do moinho teve sobre Isadora um efeito estranho, quase físico, como se alguma peça antiga dentro dela finalmente se encaixasse com violência. Durante anos, ele foi a presença estável, a fala segura, o administrador eficiente que surgia com respostas prontas sempre que a dor ameaçava escapar daquilo que ela chamava de disciplina. Agora, ouvindo aquele mesmo tom calmo atravessar o vento com uma frieza tão nua, ela entendeu o tamanho do erro que cometeu ao transformar competência em caráter. Gael se moveu na frente dela por instinto, não com heroísmo teatral, mas com aquele tipo de prontidão que nasce em gente acostumada a proteger o essencial sem fazer barulho. A luz que entrava pelas frestas do moinho cortava o pó suspenso no ar, desenhando faixas douradas sobre o assoalho antigo e sobre a caixa de ferro ainda fechada aos pés de Isadora. Do lado de fora, os passos se aproximavam devagar, confiantes demais para parecer improviso. Álvaro não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele, e isso deixou claro que não viera negociar. Viera impedir. Viera encerrar, de uma vez, tudo o que o pai dela tentou guardar quando ainda teve tempo. Pela primeira vez desde a morte de Sebastião, Isadora sentiu o medo recuar um pouco para dar lugar a algo muito mais perigoso para quem tentava controlá-la: lucidez. Álvaro entrou no moinho sem pressa, desviando os olhos da poeira e da madeira velha, como se tudo ali lhe causasse desprezo, mas não surpresa. Isso foi o que mais denunciou. Ele já conhecia aquele lugar por dentro. Já sabia da caixa. Já sabia do bilhete. Talvez soubesse até da mensagem escondida no trator e do motivo pelo qual a máquina precisou ser silenciada. Parou a poucos metros dos dois, com as mãos limpas demais para um homem do campo e o rosto tomado por uma serenidade ofensiva. Disse que não queria conflito, que certas verdades antigas não ajudam ninguém, que Sebastião foi um homem duro, genial e, no fim, incapaz de aceitar que o mundo moderno pisaria sobre suas convicções rurais mais cedo ou mais tarde. Falou da fazenda como ativo, da terra como alavanca, do moinho como resíduo improdutivo de uma mentalidade ultrapassada. Mas havia veneno sob cada palavra. Quando os olhos dele pousaram na caixa de ferro, a máscara civilizada vacilou só 1 segundo, o bastante para confirmar tudo. Isadora então perguntou sem tremer, desde quando ele sabia. Álvaro sorriu de um jeito quase triste, como quem lamenta a ingenuidade de alguém que demorou demais para entender o jogo. Respondeu que sabia o suficiente desde os últimos meses de vida de Sebastião, e que o velho, desconfiado demais, começou a enxergar ligações perigosas entre as terras do norte, a nascente subterrânea sob o moinho, e o interesse de um consórcio que pretendia transformar aquela área inteira em plataforma logística privada, muito antes de a região sequer imaginar o valor real do que tinha debaixo dos pés. A revelação caiu sobre Isadora como tempestade sem abrigo. A área que Álvaro chamava havia meses de improdutiva, cara de manter e estrategicamente descartável, não valia mais pela plantação, mas pela água mineral subterrânea que corria sob a colina e pelo direito de exploração que viria junto com ela. Sebastião tinha descoberto isso antes. Percebeu que a fazenda seria engolida não por uma crise agrícola, mas por uma corrida silenciosa pelo que havia sob a terra, e escondera provas no moinho antes que contratos, propinas e pressão política o cercassem por completo. O trator, nesse contexto, deixava de ser símbolo sentimental e virava cofre vivo. Era ele quem puxava, distribuía e mantinha a autonomia operacional da parte histórica da propriedade. Sem o trator e sem o moinho,
A área parecia inutilizável o bastante para ser vendida barato. Gael ouviu tudo com o maxilar travado, enquanto Isadora sentia uma mistura insuportável de luto e raiva subindo pelo corpo. Porque o pai não apenas tentou proteger a terra, tentou protegê-la dela mesma, do futuro em que ela confiaria em homens elegantes com discurso de eficiência e entregaria, sem perceber, o coração físico da fazenda ao tipo de gente que nunca pisaria ali por amor, só por lucro. Álvaro então fez a proposta que revelou de vez a alma daquilo tudo. Disse que ainda dava tempo de resolver com discrição, sem escândalo, sem polícia, sem desgaste público. Bastava entregar a caixa, esquecer o moinho e assinar a venda da área norte. Em troca, ele sumiria sem expor nenhum erro de gestão, nenhuma dívida escondida, nenhuma fragilidade emocional que pudesse manchar a imagem impecável da grande empresária do agro. Por um instante, o silêncio dentro do moinho pareceu latejar. Isadora olhou para a caixa fechada, depois para Gael, depois para o homem que durante anos administrou seu império enquanto ela acreditava estar no controle. Havia algo obscenamente cruel naquele tipo de chantagem, porque vinha embrulhada não em ameaça barulhenta, mas em conveniência. Era assim que homens como Álvaro sempre avançavam, oferecendo limpeza para esconder sujeira, saída elegante para roubo antigo, proteção em troca de amputação. Só que alguma coisa nela havia mudado desde que aquele mecânico humilde encostou a mão no trator e disse que certas coisas não morrem, apenas deixam de ser escutadas. Isadora se ajoelhou diante da caixa, ignorando o risco, encaixou a chave na fechadura com dedos firmes e a girou antes que Álvaro pudesse alcançá-la. A tampa se abriu com um rangido seco, revelando uma pasta de couro, um maço de documentos plastificados, um mapa geológico detalhado, um pendrive antigo e um gravador portátil. No topo de tudo havia uma carta maior, também escrita pelo pai, com uma frase que pareceu atravessar anos de silêncio para pousar exatamente no instante certo. Se você está lendo isso, então eles já chegaram perto demais. O rosto de Álvaro mudou, não mais pela irritação contida, mas por um tipo raro de descontrole que só aparece quando o plano inteiro começa a escapar pelas mãos. Ele avançou um passo. Gael se colocou na frente. Um dos homens atrás de Álvaro também se moveu. E então, antes que o confronto saísse do limite, um ronco grave, forte, impossível de confundir, ecoou do lado de fora do moinho. Os quatro olharam para a porta ao mesmo tempo, vindo do terreiro abaixo, cortando o fim da tarde como se o passado tivesse decidido responder com voz própria. O velho trator vermelho estava ligado. Ligado de verdade. O motor rugia alto, firme, vivo, espalhando pela fazenda inteira um som que ninguém ouvia havia anos e que tinha, naquele momento, o peso de um anúncio. Não era possível. Gael estava dentro do moinho. Álvaro empalideceu na mesma hora, porque aquele som significava duas coisas que o aterrorizavam igualmente. Alguém mais sabia, e a máquina que ele ajudou a silenciar tinha voltado justamente no dia em que a caixa foi aberta. Isadora sentiu os olhos marejarem sem perder a firmeza, porque reconheceu no rugido do motor a assinatura do pai, a memória da infância, a prova de que algumas heranças não se apagam quando o lucro tenta reescrever a história. Mas o maior choque veio um segundo depois, quando junto ao ronco do trator surgiu ao longe o som de uma caminhonete entrando rápido demais pelo pátio principal e buzinas curtas cortando o ar. Alguém havia vindo. Alguém que ouvira ou provocara o despertar da máquina. E quando Isadora correu até a porta do moinho e viu, entre poeira e luz baixa, uma mulher descendo do veículo com o rosto pálido e o cabelo preso do jeito que ela reconheceria em qualquer idade, sentiu o chão sumir sob os pés. Porque a pessoa que vinha em direção ao trator não era uma funcionária, nem uma aliada improvável, nem uma ameaça qualquer. Era a mãe dela, que não pisava naquela fazenda havia 15 anos. O rosto da mãe surgindo entre a poeira e a luz baixa do fim da tarde teve sobre Isadora um efeito mais violento do que a revelação dos documentos, do que a chantagem de Álvaro, ou do que o próprio rugido do trator voltando à vida.
Era Lívia Valença. A mulher que saiu daquela fazenda há 15 anos com uma mala pequena, os olhos secos demais para quem estava perdendo tudo, e a promessa amarga de nunca mais voltar enquanto certas verdades continuassem enterradas sob a autoridade do marido e o silêncio dos homens que o cercavam. Isadora ficou imóvel por um segundo que pareceu impossível de atravessar, porque a menina ferida dentro dela ainda lembrava da mãe indo embora pela estrada sem olhar para trás, deixando para a filha a impressão cruel de abandono. Mas a mulher adulta, agora cercada pelo moinho, pela caixa aberta e pelo administrador desmascarado, sentiu pela primeira vez que aquela partida talvez nunca tivesse sido tão simples quanto lhe fizeram acreditar. Lívia veio caminhando na direção do moinho sem pressa, o vento mexendo em seu cabelo preso, a expressão firme e cansada de quem carregou tempo demais, um peso que ninguém imaginou direito. Quando seus olhos encontraram os de Isadora, não houve frase bonita, nem reconciliação imediata, nem choro fácil. Houve um reconhecimento bruto, doloroso, antigo demais. E houve também um detalhe que fez Álvaro endurecer por completo. A mãe dela não vinha sozinha. Ao lado do trator, descendo com dificuldade do banco alto, estava Joaquim Ferreira, o antigo capataz de Sebastião, homem que desapareceu da fazenda poucos meses antes da morte do patrão e que todos juravam estar vivendo longe dali, quase como um fantasma de outro tempo. Álvaro tentou recuperar o controle com a velocidade de quem sempre sobreviveu, rearrumando a narrativa antes que a verdade ganhasse forma. Disse que aquela encenação era ridícula, que Lívia não tinha direito algum de reaparecer depois de tantos anos e que Joaquim fora demitido por má conduta, justamente por se meter em assuntos que não compreendia. Mas Joaquim já não tinha o rosto submisso de empregado antigo. Carregava no corpo o cansaço dos anos, sim, porém também uma firmeza nova, alimentada talvez pela chance rara de finalmente dizer o que foi calado à força. Ele entrou no moinho com passos lentos, olhou para a caixa aberta no chão e depois para Isadora, como se medisse nela o quanto ainda existia da menina que costumava correr atrás do pai entre os maquinários. Então tirou do bolso interno do casaco um envelope grosso, já deformado pelo tempo, e disse numa voz rouca, mas limpa: "O seu pai me mandou guardar isso se alguma coisa acontecesse com ele antes da hora." O ar ficou pesado de um jeito quase irrespirável. Lívia então completou, sem olhar para Álvaro: "E me mandou outra parte. A parte que eu só podia trazer de volta no dia em que aquele trator voltasse a roncar." Isadora sentiu os olhos arderem, não só pela emoção do reencontro, mas pela dimensão insuportável do que aquilo significava. O pai não deixara um único sinal. Deixara um plano dividido, espalhado, protegido por pessoas que ela foi ensinada a afastar da própria memória. Foi ali, entre cheiro de madeira úmida, ferrugem antiga e vento entrando pelas tábuas do moinho, que a verdade da separação começou a mudar de rosto. Lívia contou que não abandonou a fazenda por fraqueza, capricho ou cansaço do casamento, como Isadora ouviu durante anos. Saiu porque descobriu, muito antes de Sebastião adoecer, que Álvaro e o pai dele, que antes administravam uma parte da logística da propriedade, já vinham negociando informações sobre o subsolo da Colina Norte com empresários e políticos da região. Quando tentou alertar o marido, encontrou um homem dividido entre a desconfiança e o orgulho, teimoso demais para expor fraqueza cedo demais, e convencido de que conseguiria vencer sozinho uma disputa que já não era apenas rural, mas financeira e política. A tensão dentro da casa cresceu tanto que, numa noite de discussão, Sebastião ordenou que Lívia saísse com a filha por alguns dias, enquanto ele arrumava a sujeira. Só que os dias viraram silêncio, o silêncio virou distância, e no meio disso, mensagens foram interceptadas, cartas desapareceram e versões cuidadosamente cruéis passaram a ser entregues a Isadora como se fossem fatos. Lívia chorou pela primeira vez ao dizer que tentou voltar. Tentou mais de uma vez. Mas era sempre barrada por recados dizendo que a filha não queria vê-la,
que Sebastião não autorizava sua presença, que a fazenda não era mais lugar para ela. Álvaro ouviu tudo em silêncio tenso, mas a cor do rosto começava a denunciar que o edifício inteiro da mentira já não conseguia se sustentar só com elegância e voz baixa. A escolha que se impôs a Isadora naquele instante foi muito mais íntima do que jurídica. Ela podia se agarrar ao ressentimento antigo e continuar punindo a mãe pelo vazio de 15 anos, porque essa dor já era conhecida e, por mais amarga que fosse, ao menos não exigia reescrever a própria história. Ou podia encarar o horror mais fundo de todos, o de ter amado e odiado as pessoas erradas pelos motivos errados, durante tempo demais. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope entregue por Joaquim. Dentro, havia cópias de contratos de cessão mineral assinados em nomes de laranjas, plantas da propriedade com marcações técnicas sobre a nascente subterrânea, registros de pagamentos vinculando o pai de Álvaro a intermediários políticos e, por cima de tudo, uma carta de Sebastião, escrita já com a letra mais pesada, mais cansada, mas ainda absolutamente reconhecível. Nela, o pai confessava que errou ao tentar resolver tudo sozinho, que permitiu que a raiva e a soberba rompessem a casa antes que ele percebesse o tamanho da armadilha, e pedia à filha algo que atravessou Isadora como um golpe e um abraço ao mesmo tempo. Não culpe sua mãe pelo que foi meu erro e pela mentira dos outros. Se um dia você descobrir isso, escolha reconstruir antes de vender. Isadora leu aquela frase com a respiração falhando. Depois levantou os olhos para Lívia, e o que existia ali não era ainda paz, nem perdão completo, nem entendimento limpo. Era algo mais honesto. Era a dor encontrando lugar para começar a mudar de forma. Mas Álvaro não tinha vindo até ali para assistir ao próprio desmonte. Enquanto Isadora ainda segurava a carta do pai com as mãos abaladas pela verdade recém-aberta, ele recuou um passo, fez um gesto quase imperceptível para um dos homens ao lado da porta e tentou agarrar a pasta de documentos do chão, num movimento rápido demais. Gael reagiu antes. Joaquim também. O choque não explodiu em violência aberta, mas em desespero, empurrões secos, madeira rangendo e papéis quase escapando pelo piso antigo. Lívia puxou Isadora para trás no reflexo de mãe que atravessa até 15 anos de distância, quando o perigo finalmente ganha corpo. Do lado de fora, o trator continuava roncando como se anunciasse ao campo inteiro que o passado deixara de sussurrar e começava a gritar. E então, no meio do tumulto, algo caiu da pasta rasgada de Álvaro e deslizou pelo assoalho até parar aos pés de Isadora. Uma fotografia recente da casa principal com um círculo vermelho desenhado sobre a janela do antigo quarto do pai, e no verso uma anotação curta, brutal, escrita por outra mão que não era a dele. Peguem o cofre antes que ela descubra o que houve na noite da morte. Isadora sentiu o sangue gelar, porque de repente, os documentos sobre a terra já não eram mais o único centro da história. Havia mais, muito mais, e o segredo maior talvez nunca tenha estado no moinho, mas dentro da própria casa onde ela dormia todas as noites. A fotografia com o círculo vermelho desenhado sobre a janela do antigo quarto de Sebastião transformou o ar do moinho em outra coisa, mais densa, mais fria, mais urgente. Até aquele instante, Isadora ainda conseguia sustentar a ilusão de que estava diante de uma guerra por terra, água e dinheiro, uma disputa suja, sim, mas compreensível dentro da brutalidade elegante do mundo que ela conhecia. Só que a anotação no verso mudava tudo. Peguem o cofre antes que ela descubra o que houve na noite da morte. Não era mais apenas sobre exploração mineral, contratos escondidos ou venda fraudulenta da área norte. Era sobre o pai dela, sobre a última noite dele, sobre uma morte que talvez nunca tivesse sido tão simples quanto lhe contaram. O rosto de Isadora perdeu a cor no mesmo instante. Lívia percebeu e segurou o braço da filha com força suficiente para trazê-la de volta ao presente. Gael já havia agarrado Álvaro pela frente da camisa, impedindo que ele alcançasse a pasta caída,
enquanto Joaquim fechava a porta do moinho para conter os outros 2 homens do lado de fora por alguns segundos preciosos. A madeira estalava, a respiração de KHLM parecia mais alta. O trator rugia lá fora como uma memória recusando o silêncio, e no centro de tudo estava Isadora, olhando para aquela fotografia como se a própria vida que conhecia até ali tivesse acabado de rachar no meio. Eles conseguiram sair do moinho por uma trilha lateral, aproveitando a confusão e o pânico crescente dos homens de Álvaro. Mas o caminho de volta à casa principal não tinha nada de fuga limpa. Tinha gosto de pressa, barro grudando na bota, vento batendo forte nas árvores, e aquela sensação brutal de que o passado, quando finalmente decide correr atrás de você, não dá tempo para respirar entre uma revelação e outra. No banco da caminhonete, com a fotografia, a carta do pai e os documentos apertados contra o colo, Isadora mal conseguia organizar as ideias. Foi então que a mãe, ainda olhando a estrada pela frente, contou em voz baixa a única coisa que nunca teve coragem de dizer antes. Na noite em que Sebastião morreu, ela recebeu uma ligação curta, estranha, de um número da fazenda. Não era a voz dele. Era a voz de um homem nervoso dizendo apenas que a discussão tinha ido longe demais e que ela não deveria aparecer ali até o amanhecer. Quando tentou ligar de volta, ninguém atendeu. No dia seguinte, disseram que Sebastião tivera um mal súbito no escritório, sozinho, e que tudo acabara rápido. Lívia quis entrar na casa, quis vê-lo, quis falar com a filha, mas foi barrada por ordens da administração e por uma sequência de humilhações frias que a fizeram acreditar naquele caos que já tinham decidido afastá-la de vez. Ouvir isso fez o peito de Isadora apertar com violência, porque significava que, enquanto ela chorava a morte do pai e odiava a ausência da mãe, alguém já estava organizando a cena, o acesso, as versões e os silêncios. Quando chegaram ao casarão, a noite já tinha caído inteira sobre a fazenda, e as luzes acesas nas janelas pareciam menos sinal de acolhimento do que de vigilância. A casa onde Isadora viveu a vida toda nunca lhe pareceu tão estranha. Os corredores largos, o piso antigo, os quadros do avô na parede, o cheiro de cera e café distante, tudo continuava no lugar, e ainda assim nada ali parecia seguro. Joaquim levou os documentos para a pequena sala ao lado da cozinha, onde ninguém pensaria em procurar primeiro. Gael seguiu com Isadora e Lívia até o corredor do quarto de Sebastião. A fotografia mostrava a janela, mas era óbvio que o cofre não estaria exposto. Teria sido escondido onde só um homem metódico e desconfiado o bastante pudesse deixá-lo. Isadora entrou no quarto do pai com uma hesitação que surpreendeu até ela mesma. Fazia muito tempo que não passava da porta sem sentir o corpo endurecer. O quarto ainda guardava o cheiro seco de couro, tabaco antigo e lavanda discreta, como se o velho dono fosse voltar a qualquer momento para reclamar da cortina mal fechada ou do pó no criado mudo. Ela caminhou devagar até a parede indicada pelo ângulo da foto. Nada. Janela, madeira, um aparador antigo, uma estante baixa, o retrato de família que ela odiava encarar. Foi Gael quem notou primeiro o detalhe fora do lugar. Uma marca fina de arrasto sob o aparador, quase imperceptível no assoalho. Empurraram o móvel juntos. Atrás dele, embutido na parede, estava um painel de madeira mais novo que o restante, discretíssimo, feito para não chamar a atenção de ninguém que não soubesse exatamente o que procurar. O painel não tinha fechadura visível, e foi isso que quase enlouqueceu Isadora por alguns segundos. A fotografia estava certa, a parede estava certa, o esconderijo existia. Mas onde estava a forma de abrir? Lívia então se aproximou em silêncio e passou os dedos sobre a moldura do velho retrato que ficava logo acima do painel. O retrato era de um dia de colheita, com Sebastião em pé, ela ainda jovem ao lado dele e uma Isadora criança sentada justamente no capô do trator vermelho. Quando Lívia tocou no canto inferior da moldura, ouviu-se um clique seco. Um pequeno compartimento se abriu na lateral do painel, revelando uma fechadura estreita, antiga, do tamanho exato da chave encontrada atrás do painel do trator.
Isadora fechou os olhos por um instante ao perceber a lógica inteira do pai. O trator levava ao moinho, o moinho levava à casa, e a casa levava ao que ele mais temia que caísse em mãos erradas. Com dedos trêmulos, encaixou a chave. A engrenagem interna resistiu um pouco, depois cedeu. O painel se abriu devagar, revelando um cofre de ferro escurecido pelo tempo. Lá dentro, havia mais do que contratos ou dinheiro. Havia uma caixa de madeira polida, um gravador portátil, um maço de cartas, um caderno de capa preta e um envelope grosso com uma frase escrita pela mão do pai que fez a respiração de Isadora falhar outra vez. Abra isto apenas se já não puder confiar em ninguém da casa. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Isadora abriu o envelope primeiro, tomada por uma necessidade quase infantil de ouvir o pai antes que qualquer papel técnico tornasse tudo frio demais. Dentro havia uma carta longa, muito mais íntima do que qualquer outra coisa que ele deixara. E logo nas primeiras linhas, Sebastião confessava o que ela nunca imaginou ler. Ele não morreu sem saber do tamanho da armadilha. Morreu cercado por ela. Dizia que descobriu tarde demais que Álvaro não agia sozinho, que havia gente dentro da família política da região, da cooperativa e até da Casa Grande interessada em fazê-lo parecer confuso, cansado, ultrapassado, para empurrá-lo à assinatura final. Dizia também que na noite de sua morte chamou alguém ao escritório porque acreditava ainda poder negociar tempo. E então vinha a frase que mudou de vez o chão daquela história. Se você estiver lendo isto, então quer dizer que eu falhei em impedir o pior, e que a pessoa que me traiu não foi apenas um empregado. Isadora mal conseguiu terminar a linha, porque naquele exato momento, o gravador portátil dentro do cofre acendeu uma luz vermelha fraca, como se ainda tivesse carga suficiente para entregar a última ferida. Gael o pegou, apertou o play, e a primeira voz que saiu dali não foi a de Álvaro, nem a do pai. Foi a voz de alguém da própria família. A primeira voz que saiu do gravador não foi apenas familiar, foi íntima demais, antiga demais, perigosa demais. Isadora reconheceu antes mesmo de o nome se formar por inteiro dentro dela, e isso foi o que mais a desestabilizou. Era a voz de Vicente Valença, irmão mais novo de Sebastião, o tio que apareceu no funeral com postura firme e frases calculadas, o homem que assumiu reuniões, contas urgentes e parte da organização da fazenda nos dias em que ela mal conseguia respirar de luto. Durante anos, ela acreditou que Vicente tinha sido uma das poucas presenças estáveis depois da morte do pai, alguém que ajudou a segurar o que restava da família quando tudo ameaçava ruir. Ouvir aquela voz agora, saindo de dentro do cofre secreto do pai, com a nitidez cruel de algo gravado para não deixar dúvida, teve sobre ela um efeito devastador. Por alguns segundos, o quarto inteiro pareceu se afastar, como se a cama, a estante, o retrato na parede e até a respiração de quem estava ao redor perdessem contorno. No gravador, Vicente falava baixo, tenso, tentando convencer Sebastião a aceitar um acordo antes que a situação saísse do controle. Não falava como irmão preocupado. Falava como homem impaciente diante de uma resistência que atrapalhava negócios grandes demais para serem atrasados por ética, memória ou vínculo de sangue. Cada palavra descia em Isadora, como se rasgasse por dentro a imagem que ela sustentou por anos daquele homem que a abraçou no velório e lhe disse, olhando nos seus olhos, que cuidaria de tudo até ela ter forças para voltar a ser quem era. A gravação seguiu, e o que ela ouviu em seguida foi pior do que qualquer suspeita difusa. Vicente falava com Álvaro sobre a necessidade de isolar Lívia de vez, porque mulher contrariada complica a herança e enfraquece a cabeça da menina. Falava de Isadora não como sobrinha em luto, mas como peça emocional fácil de conduzir se fosse mantida longe da mãe e cercada apenas pelas versões certas. Em determinado momento, a voz de Sebastião surgiu cortando a fala dos dois, cansada, áspera, ferida por uma decepção tão funda que parecia sair menos da garganta e mais do orgulho quebrado de um homem que demorou demais a enxergar a traição. Ele dizia que Vicente sempre invejou a terra,
que nunca compreendeu o valor real da fazenda porque só sabia contar dinheiro e poder, nunca origem, honra ou raiz. Então veio a frase que fez Lívia levar a mão à boca e fechar os olhos, como se recebesse um golpe antigo em cheio. Vicente respondeu que a pior decisão de Sebastião não foi defender a terra, mas escolher uma mulher sentimental demais e uma filha teimosa demais, para herdar um patrimônio que precisava de gente mais fria. Joaquim baixou a cabeça. Gael travou a mandíbula. E Isadora, ouvindo aquilo, sentiu a infância inteira reorganizar a própria dor. Porque foi o tio Vicente quem levou até ela, durante anos, a ideia de que a mãe a abandonou por fraqueza e de que o pai endureceu por necessidade. Agora, diante da gravação, tudo ganhava outro contorno. Talvez ele não tenha apenas sustentado a mentira. Talvez tenha sido um dos arquitetos centrais dela. Lília aproximou-se sem perceber que já chorava, e sua voz saiu baixa, mas carregada de uma verdade que ela mesma teve de engolir por tempo demais. Foi Vicente, contou ela, quem apareceu na pequena casa onde ela passou a viver depois de sair da fazenda, dizendo que Isadora estava sob influência do pai, que estava fria, revoltada e que a presença da mãe só pioraria tudo. Foi ele quem prometeu, mais de uma vez, intermediar cartas e encontros. Foi ele também quem disse, em certa ocasião, que Sebastião queria resolver a partilha e o futuro da filha sem interferências emocionais. Durante anos, Lívia acreditou que o cunhado, apesar da arrogância habitual, ainda fosse a única ponte possível até a menina que ela perdeu de vista. E agora, ouvindo a própria voz dele combinando silêncio, isolamento e negócio como se falasse de gado e cercas, ela entendeu o tamanho da perversidade que se instalou naquela família sem precisar gritar para dominar. Isadora, por sua vez, mal conseguia conciliar a memória do tio que a levou ao primeiro cartório após a morte do pai, que assinou documentos ao seu lado e a aconselhou a não se fragilizar com sentimentalismo, com o homem que saía daquele gravador decidido a desmontar sua mãe, manipulá-la no luto e transformar a água sob a colina num passaporte para a riqueza ainda maior. Foi então que ela abriu o caderno preto encontrado no cofre e as páginas finais trouxeram a peça que faltava para transformar dor em direção. Ali, Sebastião registrara datas, reuniões, placas de carros, valores e nomes. E entre essas anotações, havia uma informação central. O pai conseguiu, pouco antes de morrer, registrar uma escritura complementar que blindava a nascente e parte da área norte como patrimônio produtivo protegido, vinculado a uma cooperativa familiar e comunitária. Essa escritura, porém, só ganharia força total se fosse apresentada publicamente pela herdeira e pela esposa afastada, juntas. Não por acaso. Por exigência expressa dele, como se no fim soubesse que a única forma de salvar a terra seria obrigando mãe e filha a reconstruírem o que os outros destruíram entre elas. O peso dessa descoberta caiu sobre todas as pessoas no quarto de formas diferentes, mas sobre Isadora caiu como escolha. Ela podia continuar vivendo no centro da mentira elegante, protegida por contratos, por gente bem vestida, e por uma versão administrável da própria dor. Ou podia finalmente rasgar a superfície daquilo tudo, aceitar que o pai errou, que a mãe foi arrancada da sua vida com método e que o homem em quem confiou como família ajudou a transformá-la em herdeira conveniente de um império ameaçado. Gael foi o primeiro a traduzir o que aquilo significava na prática. Se Vicente ainda não tinha conseguido consolidar a venda da área norte, era porque faltava justamente o obstáculo legal, que ele talvez nem soubesse existir por completo, a exigência de apresentação conjunta da escritura. Joaquim completou dizendo que, na manhã seguinte, haveria reunião no antigo salão da cooperativa, com investidores, políticos locais, e o próprio Vicente tentando empurrar de uma vez a narrativa da venda inevitável sob pretexto de modernização. Lívia respirou fundo. Olhou para a filha com os olhos cheios de passado e disse algo que Isadora esperou 15 anos para ouvir, mesmo sem saber. Eu não vim aqui para te cobrar o que foi perdido.
Eu vim para ficar do teu lado no que ainda pode ser salvo. Aquilo partiu e costurou alguma coisa ao mesmo tempo, porque o que estava prestes a acontecer já não era só uma disputa por terra ou por verdade jurídica. Era uma travessia emocional em praça pública. Para impedir o roubo final da fazenda, Isadora teria de aparecer ao lado da mãe diante de todos, reconhecer a mentira que a sustentou por anos e enfrentar o homem que ocupou o lugar de família justamente enquanto a destruía por dentro. Mas a noite ainda guardava uma última punhalada antes do amanhecer. Enquanto Isadora segurava a escritura complementar com as mãos trêmulas e o gravador ainda rodava trechos da traição no criado mudo, ouviram-se passos no corredor principal. Firmes, sem pressa, íntimos demais da casa para soar como invasão, confiantes demais para ser acaso. Todos se entreolharam na mesma hora. Gael apagou a luz do quarto por reflexo. Joaquim recuou um passo. Lívia empalideceu antes mesmo de a voz atravessar a porta. Porque era a mesma voz do gravador, só que agora viva, perto, inconfundível, chamando do lado de fora com uma calma quase afetuosa que gelou o sangue de Isadora por completo. Sobrinha, eu sei que você abriu o cofre. Abre essa porta antes que eu precise contar a fazenda inteira porque sua mãe realmente voltou esta noite. E foi nesse instante que Isadora entendeu que o confronto final não viria apenas com documentos, terra e herança. Viria também com a pior arma de gente como Vicente. A mentira certa, dita no momento certo, para tentar partir de novo o que finalmente começou a se reencontrar. Isadora sentiu o primeiro impulso antigo de estremecer por dentro e se preparar para ser manipulada mais uma vez, como sempre acontecia quando Vicente surgia com aquela voz calma demais e aquele jeito de homem que nunca precisava levantar o tom para deslocar a realidade ao redor. Mas alguma coisa tinha mudado de forma irreversível naquela noite. Talvez fosse a mão da mãe ainda pousada no seu braço. Talvez fosse o gravador com a verdade do pai respirando sobre a cômoda. Talvez fosse o simples fato de que, depois de tantos anos, ela já não estava sozinha dentro da mentira. Então, em vez de recuar, Isadora respirou fundo, guardou a escritura complementar, enxugou discretamente os olhos e abriu a porta. Vicente estava ali no corredor, impecável, seguro, com a mesma expressão controlada de quem se acostumou a vencer pela exaustão emocional dos outros. Ele mal lançou um olhar para Lívia antes de voltar os olhos para a sobrinha e insinuar com falsa preocupação que aquela visita noturna da mãe tinha objetivos financeiros e que Sebastião deixara rastros demais de ressentimento para serem levados ao pé da letra. Só que, desta vez, cada palavra dele encontrava uma mulher diferente. Isadora o deixou falar até o fim, sem interromper, sem gritar, sem lhe dar o prazer de vê-la quebrar. Então respondeu com uma serenidade que o fez perder o eixo por um segundo. Amanhã de manhã, no salão da cooperativa, você vai repetir tudo isso na frente de todo mundo, e eu vou decidir qual versão merece ficar de pé. Vicente tentou rir, mas já era tarde para o riso soar natural. Porque pela primeira vez, ele estava diante não da sobrinha isolada que ajudou a moldar no luto, mas da herdeira que finalmente começava a escolher por si mesma. O amanhecer chegou pesado, dourando os campos com aquela luz ampla que só o interior conhece, como se a própria terra quisesse assistir ao acerto final de contas. O salão da cooperativa ficou cheio cedo. Produtores, famílias antigas da região, advogados, representantes do consórcio, vereadores, funcionários da fazenda e curiosos se espalhavam pelo espaço numa mistura elétrica de desconfiança e expectativa. Vicente chegou cercado pelos homens de terno e pela segurança artificial de quem ainda acreditava controlar a narrativa, com documentos prontos e discursos sobre progresso, expansão e modernização. Álvaro apareceu pouco depois, pálido, duro, tentando parecer técnico num ambiente que já cheirava a exposição pública. Então Isadora entrou, não sozinha, como ele certamente esperava. Entrou ao lado de Lívia, de Joaquim e de Gael. E foi esse detalhe, mais do que qualquer documento,
que mexeu com o ambiente primeiro. Porque todos ali sabiam, ainda que por fofoca e versão distorcida, que mãe e filha não dividiam o mesmo espaço havia 15 anos. Vê-las lado a lado, com a mesma tensão nos olhos e a mesma decisão no modo de caminhar, fez até o burburinho cair por alguns segundos. Quando Isadora tomou a frente, o salão inteiro sentiu que aquilo já não era reunião comercial. Era julgamento moral. Sem elevar a voz, ela começou a falar da terra, do que ela significava, do pai, da forma como a fazenda foi construída e do custo humano que certos homens chamam de estratégia. Depois pousou sobre a mesa a escritura complementar, os contratos ocultos, os mapas da nascente e, por fim, o gravador portátil. Hoje ninguém vai decidir o futuro desta fazenda com base em mentira elegante. Ela disse, hoje quem vai falar é a verdade que tentaram esconder em motor quebrado, em moinho fechado e em luto manipulado. Quando a gravação de Sebastião, de Vicente e de Álvaro começou a ecoar pelo salão, a máscara de controle que sustentava aqueles dois homens começou a se desfazer diante de todos. Não havia como explicar aquela conversa como mal entendido. Não havia como maquiar a frieza com que falavam de Lívia, de Isadora, da terra e da água sob a colina norte como se tudo fosse mercadoria, aguardando a hora certa para ser arrancada. A cada trecho, mais rostos se fechavam, mais cochichos se transformavam em indignação aberta, mais gente entendia que o projeto vendido como avanço era, na verdade, uma tentativa suja de tomar a alma da propriedade por dentro. Vicente ainda tentou interromper, acusar montagem, desespero emocional, manipulação da sobrinha por ressentimento antigo. Mas foi justamente nesse momento que Lívia deu um passo à frente e falou. Não como mulher vencida pelo passado, nem como ex-esposa afastada, mas como alguém que carregou 15 anos de silêncio até ter a chance certa de quebrá-lo, sem se perder no meio. Ela contou como foi afastada, como as cartas sumiram, como os encontros foram sabotados e como Vicente sustentou por anos a ponte falsa que a mantinha longe da filha. Depois, olhando diretamente para Isadora, disse algo que partiu e curou ao mesmo tempo o salão inteiro. Eu nunca fui embora de você por escolha. Eu fui arrancada do seu caminho por homens que sabiam que mãe e filha juntas eram mais perigosas do que qualquer documento. Isadora chorou ali, na frente de todos, mas não foi um choro de derrota. Foi o tipo de choro que nasce quando a verdade finalmente encontra lugar para respirar sem pedir permissão. E ao estender a mão para a mãe diante daquela multidão, ela não recuperou só uma relação. Recuperou a parte de si que foi ensinada a desconfiar do amor para obedecer ao controle. O desfecho veio com a força tranquila daquilo que não precisa mais se esconder. A cooperativa reconheceu a escritura complementar. O consórcio perdeu sustentação jurídica no mesmo dia. Representantes do Ministério Público, que já haviam sido acionados por Joaquim e por um advogado antigo da família, iniciaram a apreensão formal dos documentos, e Vicente e Álvaro deixaram o salão sem o poder com que entraram. Não houve triunfo vazio, nem vingança espalhafatosa. Houve algo mais raro e mais bonito: restituição. A área norte foi oficialmente protegida. A nascente passou a integrar um projeto comunitário e produtivo ligado à própria cooperativa, e a fazenda deixou de ser apenas um império lucrativo para voltar a ser aquilo que Sebastião, apesar de todos os seus erros, tentou defender até o fim: um legado com raiz, memória e futuro compartilhado. Mas o momento que realmente ficou gravado no coração de todos aconteceu já do lado de fora, quando o sol alto bateu sobre o terreiro, e Gael, coberto de graxa e emoção contida, subiu no banco do velho trator vermelho. Por um segundo, o tempo inteiro pareceu se curvar. Então ele girou a chave, ajeitou o afogador, bateu 2 vezes na lateral do capô do mesmo jeito que Sebastião fazia, e o motor rugiu. Forte. Cheio. Vivo. O som atravessou o campo, bateu no peito de Isadora e arrancou dela um sorriso molhado que fazia anos que ninguém via. Lívia levou a mão ao rosto.
Joaquim baixou os olhos para esconder o próprio choro. E Isadora, caminhando até a máquina enquanto a vibração do motor parecia devolver o pulso da fazenda inteira, entendeu enfim que o trator nunca foi só ferro. Era o pai pedindo que ela escutasse. Era a terra se recusando a ser vendida em silêncio. Era a vida dizendo que aquilo que foi sabotado por mãos erradas também pode voltar a rugir quando encontra as mãos certas. Os meses que vieram depois não apagaram a dor, mas deram a ela um lugar digno. Isadora e Lívia não reconstruíram 15 anos em uma conversa bonita nem fingiram que tudo poderia voltar a ser o que era antes. Elas fizeram algo mais verdadeiro. Começaram de novo, devagar, com presença, com verdade e com a coragem de tocar nas feridas sem deixar que elas decidissem tudo. O antigo moinho foi restaurado e transformado em centro de memória e formação técnica para jovens da região. A água da Colina Norte passou a sustentar um projeto agrícola comunitário que unia produção e preservação. Joaquim voltou à fazenda, não como empregado escondido do passado, mas como guardião respeitado de uma história que quase foi enterrada. E Gael, o mecânico humilde que entrou ali para ouvir um motor calado, permaneceu. Não como salvador, nem como homem perfeito de novela, mas como presença firme, num lugar que finalmente aprendeu a valorizar quem entende o que tem vida antes que pareça perdido. Numa manhã clara, enquanto o trator vermelho cruzava novamente a terra com o som cheio que tantos juravam nunca mais ouvir, Isadora ficou ao lado da mãe, observando a máquina seguir estrada adentro, e percebeu que o que rugia ali não era só o motor. Era a própria fazenda voltando a respirar. Era a família deixando de ser refém da mentira. Era o coração dela, enfim, deixando de bater apenas por obrigação. E pela primeira vez em muitos anos, quando o vento trouxe cheiro de terra mexida e óleo aquecido pelo sol, ela não sentiu saudade do que perdeu. Sentiu paz pelo que decidiu salvar. E agora eu quero te pedir uma coisa com toda a força dessa história. Não termina esse vídeo em silêncio. Se esse final mexeu com você, escreve agora nos comentários a frase: "A verdade sempre volta a rugir", porque eu quero ver essa tela tomada por gente que ainda acredita que nem a mentira mais antiga consegue calar para sempre o que nasceu para viver. Deixa o seu like agora, porque cada like faz essa história chegar em mais pessoas que talvez estejam justamente hoje vivendo cercadas por silêncio, manipulação ou saudade demais. Compartilha esse vídeo com alguém que precise lembrar que família, verdade e coragem ainda podem salvar aquilo que parecia perdido. Considera se inscrever no canal, porque aqui você não encontra só histórias emocionantes. Você encontra aquelas histórias que ficam ecoando na alma muito depois do fim. E se essa história te pegou de verdade, então não sai agora. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque talvez ele seja exatamente a próxima verdade que o seu coração precisava ouvir hoje.